Olá pessoal, hoje eu vou gravar para vocês um vídeo que eu gostaria que vocês assistissem com atenção, que eu vou tentar ser breve. Vou falar um pouquinho sobre a confusão que algumas pessoas fazem com profecias. Porque eu acho que às vezes as pessoas estão misturando profecias de Deus com coisas da mente. Vamos lá assistir o nosso vídeo. Olá pessoal, hoje o assunto é um pouco delicado, mas este canal é um canal de psicoteologia, ou seja, a minha ênfase ao criar o canal foi falar um pouquinho sobre teologia cristã e saúde mental. Quem me acompanha sabe que eu gosto de fazer essas conexões e o que eu vou dizer hoje baseia-se muito nessa questão teológica. Eu sei que é um pouco divergente, mas a grande maioria dos cristãos evangélicos, eles acreditam em profecias, ou seja, nós acreditamos que as pessoas podem, por meio do Espírito Santo, receber a voz de Deus e comunicar recados espirituais, mensagens espirituais para outras pessoas. Principalmente na tradição pentecostal e neopentecostal, isso é muito comum. Eu que me converti, que tive uma experiência com o evangelho cristão nessa tradição mais pentecostal, nós lá víamos muito e cultivamos o que nós chamamos de dons espirituais. Agora, eu quero deixar aqui para vocês um alerta um pouco sobre essa questão das profecias. Há muitas pessoas que têm distúrbios psiquiátricos não tratados e que elas estão nas igrejas passando como pessoas que são profetas. Tem muita confusão, principalmente em meios mais pentecostais e neopentecostais, onde pessoas que estão com doenças psiquiátricas graves, vou dar um exemplo, pessoas, por exemplo, que são psicóticas, que elas escutam vozes, que elas têm alucinações, em que essas pessoas, elas começam a passar recados como se fossem recados de Deus, mas na verdade elas estão passando questões que são delirantes. Ou seja, eu estou querendo dizer aqui para vocês o seguinte, que nem toda profecia, nem tudo aquilo que se recebe é de Deus. Eu já vi casos de pessoas que eram tidas como profetas em suas comunidades e eram pessoas completamente loucas. Então, quando você tem alguém que é dito como profeta, que as profecias são estranhas, que elas são sem nexo, que elas não se cumprem, são profecias sempre com uma temática muito semelhante, principalmente de perseguição, de medo, de terror, ou seja, principalmente profecias que normalmente não têm fundamento na própria palavra de Deus, que é a nossa maior profecia. Nós temos que ficar atentos que essas pessoas, na verdade, não estou dizendo que elas são culpadas ou que elas estão fazendo de má fé, mas são pessoas que têm, às vezes, transtornos psiquiátricos. Há um outro dado que eu gostaria de falar com vocês também. Há pessoas que não têm psicose, que não estão escutando vozes, mas elas têm alterações na personalidade, né? Pessoas que têm alguns transtornos emocionais também, que elas começam a misturar desejos que elas têm inconscientes, vontades que elas têm inconscientes, e elas começam a misturar os pensamentos delas com a voz de Deus. Isso também gera muita confusão. Por exemplo, você tem alguém que gosta de você, ela quer que você se case. Às vezes ela fala uma mensagem teoricamente que veio de Deus, mas na verdade é um desejo do coração dela. E não é por má fé, não é que a pessoa está ali tentando te enrolar. Há uma confusão da voz de Deus. Isso parece ser uma questão simples, isso parece ser uma questão boba, isso parece que eu estou falando que é uma coisa que não tem tanta relevância, mas isso acontece todos os dias. Então, tenham cuidado. A nossa maior profecia é a palavra de Deus. Lutero, certa vez, ele disse para Deus que Deus não precisava mandar nem visões, nem anjos e nem sonhos, desde que Deus deixasse e tornasse a palavra de Deus, a Bíblia, única e suficiente para ele todos os dias. Na maioria das vezes, não estou dizendo que Deus não usa os seus profetas, mas nós temos que crer que a maior profecia é a palavra. E aí eu vou deixar para vocês um outro conselho também. Há muitos cristãos que, por ansiedade,
por nervosismo, por apreensão, eles são manipulados por profetas. Há muitos cristãos que são dependentes de profecia. Há muitos cristãos que vivem um terror de profecia. Caça profecias. Normalmente, se você está sempre atrás de uma profecia, se você está sempre atrás de um profeta, tome cuidado. Você pode estar tomado por uma ansiedade e essa ansiedade está fazendo com que você deixe de você mesmo escutar a voz de Deus. Eu gostaria de deixar isso para vocês hoje. Cuidado com as profecias, que nem todas são de Deus, muitas são da mente. Que Deus abençoe vocês. Gostou do vídeo? Clique aqui, dê o seu joinha, ative as notificações e se inscreva no botãozinho vermelho. Se inscreva aqui no canal. Um grande abraço a todos.